Oi, eu sou a Ingrid, estou no quarto semestre de zootecnia aqui na FCAT de Dracena e hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre higiene na área de ovinocultura. Aqui é onde as nossas ovelhas da FCAT de Dracena ficam. Aqui é a parte do curral aqui delas. Aí logo aqui fora nós vamos ter as baias, onde elas se alimentam, até porque é muito importante que a parte em que elas vão fazer a refeição delas sejam separada da parte em que elas vão ter a vivência. A respeito do manejo sanitário, aqui a gente já vê que não está dentro das adequações que a legislação pede, mas enfim, seria mais interessante nessa época, principalmente do calor que a gente tem aqui no período de Dracena. Hoje a gente está contando com cerca de 32, 30 graus por aí. Então seria interessante a gente ter uma ventilação, ter um melhor espaçamento entre elas, porque ali, ó, conforme elas vão tentando sair para poder beber água aqui fora, dá para ver que elas ficam totalmente presas ali na frente, congestionadas, certo? E esse tipo de manejo, esse tipo de cuidado com os animais torna totalmente propício para eles a possibilidade deles ter algum contato ou ter alguma proliferação de parasita, doenças, estresse, principalmente o estresse pelo calor. E como alguns de nós já sabemos, se nós temos estresse pelo calor, automaticamente nós já vamos ter uma baixa na imunidade do animal. Se a imunidade cai, ele fica totalmente submisso ou propenso a ter N tipos de doença. Então, só na parte da sanidade, da temperatura, do controle da temperatura do animal, já seria bem interessante a gente dar uma maior atenção, que com isso a gente teria N outros resultados para a saúde do animal. Neste trecho, só reforça a ideia de nós mantermos a alimentação dos animais longe do lugar ao qual eles defecam. Nas tabelas a seguir, nós podemos ver os níveis de produção quanto às regiões e estados aqui do Brasil. Esses níveis de produção foram mensurados nesses últimos anos e o que é mais notável nas tabelas que estão sendo apresentadas aqui é o quanto a região Nordeste vem se mantendo em primeiro lugar na produção tanto de ovinos quanto de caprinos, e logo em seguida nós temos a região Sul, né? Então nós temos essas duas regiões como pioneiras na produção de ovinos e caprinos. Quanto às demais regiões, nós vamos ter um nível de equivalência na produção, não tendo uma produção tão baixa, mas que se equivalem. Quanto à produção de ovinos no geral aqui no Brasil, nós temos aqui de exemplo nesse gráfico a produção geral e a produção específica de lã dos ovinos, tendo uma variação entre 2017 e 2020. E em 2017 nós tínhamos uma produção de cerca de 18 milhões de cabeças geral, sendo 9,4 somente para a produção de lã. Já em 2020, nós já tínhamos cerca de 20,6 milhões de cabeça de produção geral, sendo 8 milhões somente para a produção de lã. A respeito das raças de produção com maior desempenho aqui no Brasil, nós temos uma variedade dentro de cada área de produção, sendo para a lã, quem possui maior desempenho aqui no Brasil, nós vamos ter a Merino australiano. Na produção de carne, já tem uma variedade um pouco maior dentro das raças, que algumas delas é a Santa Inês, Morada Nova e Bergamácia. Já na produção de leite, nós vamos ter a Frisia Oriental e a Lacaune. Falando em manejo tecnológico, temos uma tecnologia que permite, por meio de contenção dos animais, o tratamento preventivo e curativo de doenças. O sistema envolve todas as etapas necessárias à prevenção e ao tratamento dos processos inflamatórios dos cascos e pode ser utilizado também em avaliações clínicas, vacinações, vermifugações, tratamentos e práticas de manejo geral do rebanho. Olá pessoal, me chamo Julie,
sou estudante do 4º período aqui de zootecnia na Unesp Dracena e hoje vou falar um pouco sobre o manejo sanitário das ovinos. Para começar, tem um sistema chamado SMP, é um sistema de manejo profiláctico que considera o mais importante, o bem-estar geral do curral, e ele é composto por 5 módulos. O primeiro, higienização e amolecimento dos cascos. Segundo módulo, a secagem dos cascos. O terceiro módulo, a contenção individual dos animais. O quarto é o pré-dilúvio. E o quinto, a finalização, é a secagem após o pré-dilúvio, que é muito importante fazer esse procedimento. Dentre as instalações, devemos considerar um local adequado para isolamento. O isolamento nada mais é que a quarentena, ou seja, o manejo específico, comedouros, bebedouros e saleiros, curral de manejo e sala de ordenha. O isolamento é um local destinado a isolar os animais doentes, para observação eventual ou tratamento. O setor deve ser rigorosamente desinfectado com solução de creolina ou vassoura de fogo, com uma camada fina de cal virgem nas paredes e piso, e deve ficar afastado do curral de manejo. Vacinação. Um tópico primordial para quem quer ter uma produção animal de extrema excelência. Graças à vacinação, estamos livres de muita infecção. Bom, nós temos a vacina polivalente, que é contra a cloristridiose e o tétano. Deve ser aplicada nas ovelhas, no rebanho, 30 a 40 dias antes do parto. Também temos a revacinação anual, que é em todo o rebanho, uma única dose. E sim, temos a contra-raiva. É uma vacina muito importante no rebanho. Deve ser aplicada a partir dos 4 meses de idade, uma vez ao ano. E tem que ser feita a revacinação 30 dias após a primeira dose. Os animais que nunca foram vacinados. Em locais onde a doença é endêmica, a vacinação é obrigatória, conforme diz a recomendação da Secretaria da Agricultura do Estado. Vacinação contra a febre aftosa. Também é conforme a recomendação da Coordenadoria da Defesa Animal, Secretaria da Agricultura do Estado, e devemos sempre lembrar a importância de respeitar o intervalo que tem de uma vacina a outra. Uma caderneta de vacinação correta é um ponto muito específico e primordial para a produção animal. Os ovinos ainda estão jovens, eles são extremamente propensos a contrair algumas verminoses, como por exemplo o contortus, se eu não me engano. Dentro dos sintomas que o contortus traz para o animal durante essa fase é um atraso no seu desenvolvimento, anemia, apatia, papada, aquele aumento aqui na papada mandibular, e é isso. Como forma de controle, para esse tipo de situação, é sempre bom manter o animal vermifugado, com as vacinas em dia e tudo mais. E sempre prestando muita atenção no período entre uma vacina e outra, ou um vermífugo e outro, até porque se a gente não tiver um controle desse intervalo, pode ser que a gente tenha até um efeito contrário do remédio, que é onde a gente vê a adaptação do parasita ao medicamento. Então, às vezes o produtor ou a pessoa que está criando o animal fala que está dando o vermífugo tranquilo ali, só que está tendo resistência e tudo mais. É porque muitas vezes a aplicação ainda está incorreta. No ramo da ovinocultura, podemos encontrar muitas doenças. Tais são os bernes, bicheiras, brucelose, carrapatos, dermatite, a febre aftosa, a ectima contagioso, a oftalmologia contagiosa, a osteorose, os piolhos, a sarna dos ouvidos, toxoplasmoses, os verminoses, a manqueira, e por aí. No próximo tópico, vou evidenciar, as principais doenças que acometem os ovinos. Mas quais são as principais doenças que acometem os ovinos? Como esperado, os bernes, os carrapatos, a dermatite óptica, a brucelose e a mastite. Sim, brucelose e mastite estão nas vacas leiteiras e também com certeza vão estar nos ovinos, porque eles são ruminantes e as fêmeas produzem o leite.
O berne é um fator primordial, é o que mais acomete os ovinos e os carrapatos. Bom, o terror dos ovinos são os bernes, que são as larvas de mosca, e pode ser extraído manualmente, só que o combate é difícil, porque devemos combater a mosca que transmite, né, o berne, e uma mosca muito comum é a Oestro RS. A oftalmologia contagiosa é o mal dos olhos, ou seja, a doença da lágrima. Ela é muito rápida porque ela provoca a opacidade da córnea, assim o animal vai ficar lacrimejando, e vai causar cegueira, porque vai ter a perfuração dos olhos. E às vezes é recomendado o uso de coleiras específicos para este mal no rebanho. A brucelose, a doença dos tetos, é causada por germes do gênero Brucella, que provoca abortos, não só nos bovinos, mas sim suínos, caprinos, ovinos, o homem, o cavalo e até mesmo o cão. Os animais atacados devem ser sacrificados. Os carrapatos. Eles atacam os ovinos na parte onde ela não é predominante. Então, é importante banhar o rebanho quando se percebe a presença dos carrapatos em alguns animais da produção. A mastite nada mais é que uma infecção bacteriana que penetra o úbere através de tetos feridos e é um assunto muito importante na produção de leite dos ovinos, porque causa enormes falhas na produção. Pessoal, muito obrigada pela atenção, espero que tenham gostado e se você chegou até aqui, deixa o like. E é isso que a gente teve para apresentar para vocês a respeito da ovinocultura, da higiene zootécnica, dos cuidados e tudo mais. Se inscrevam no canal, tá? Não esqueçam de clicar no botãozinho aqui embaixo e até a próxima!